Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Pode se colocar de pé. Senhor, nós clamamos nessa noite pelo Teu Espírito. A Tua presença, Senhor, se faz constante no nosso meio. Oramos, Senhor, como foi declarado pelo pastor Júlio, sobre esse propósito, dessa campanha, unção ao redor, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os negócios, Senhor, na vida daquele que te ama, que te clama, Senhor. Nessa noite, Senhor, pedimos Teu Espírito sobre nós, o Teu doce Espírito sobre a igreja. Manifesta a Tua graça, a Tua abundância de poder e maravilhas. Pai querido, clamamos pelos pastores, pelos intercessores, pelos obreiros dessa casa, pela vida de todos, Senhor, que estão aqui, nossos irmãos, pelos dizimistas, pelos ofertantes, Senhor, pelos aqueles que estão agora no trabalho, pelos irmãos, Senhor Deus, que estão agora desempregados, Senhor. Há um clamor nessa casa, meu Pai, para que portas sejam abertas e abra, Senhor, a janela dos céus. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Salmo unção aqui. Doce Espírito aqui. Eu sei que é o Espírito. Aleluia. Já podemos, irmãos. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa. Enche-nos do Teu poder, te adoraremos. Declare com Sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés, estás débil, oprimido, estás débil, oprimido e sem vigor. Rende-te a presença, rende-te a presença do Senhor, e o Espírito Santo, o Espírito te encherá de amor. Declara, igreja, vamos profetizar. Doce presença, isso, vamos encher esse lugar de glória. Vem sobre nós e enche-nos do Teu poder, te adoraremos com Sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará a igreja. Ele está renovando, irmão Vitor. Renovará os nossos corações. Louvado seja o
Louvado seja o Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém, igreja? A nossa alegria, ela vem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos sustenta, irmãos. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz que há dentro de nós um conflito, uma luta muito grande entre o Espírito e a carne. Prevalece quem tem maior atuação na minha vida e na sua vida. Nós estamos realmente numa digladiação, numa guerra. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, pode levantar sua mão. Você é vitorioso e eu também sou vitorioso. Nós somos vitoriosos. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Graças a Deus. Porque a nossa experiência com Deus, ela é todos os dias. Começava ali falando com o pastor Luiz Carlos. Todos os dias nós temos um testemunho, uma novidade. Porque todos os dias o Espírito Santo nos assiste. O Senhor nos dá a vitória. Todos os dias. Nós não damos testemunho de saudosismo. Vou dar um testemunho aqui de 300 anos atrás. Nada disso. O Senhor faz história na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, na tua vida, todos os dias. A palavra do Senhor diz que o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã. Irmãos, eu quero ler um texto em 1 de Pedro, capítulo de número 5, o verso é o de número 7. Esse texto, ele atinge um nível muito grande do que nós estamos passando hoje, vivendo hoje. E eu quero me debruçar diante desse texto para falar a respeito das nossas vidas, das questões que nos assolam, das preocupações, de coisas que estão sempre diante de nós. 1 de Pedro, capítulo 5, o verso de número 7, eu vou fazer essa leitura mental, porque esse texto está na minha cabeça, numa versão, na minha versão diz assim: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu não sei qual a sua versão, mas seja qual for, eu quero que você declare com a sua boca, declare com a sua capacidade de sentir esse texto na sua vida. Vamos lá no 3, igreja? 1, 2, 3, igreja. Amém. Você pode se assentar. Esse texto fala de lançarmos sobre Deus as nossas preocupações. Lançar sobre Deus o que nos tira o sossego. Lançar sobre Deus as coisas que nos incomodam. Lançar sobre Deus as coisas que muitas vezes atingem o nosso lar sem que nós esperássemos. Lançar sobre Deus sobre tensões por causa de notícias ruins que chegaram. Devemos lançar sobre Deus as tristezas, lançar sobre Deus sobre as coisas que tiram a nossa paz, lançar sobre Deus as coisas que nos roubam a confiança, a certeza. Lançar sobre Deus quando o nosso dia parece que nunca amanhece, sempre é noite. Parece que a noite se torna permanente na vida de muitos. A nuvem escura permanece e a mente fica sem ver o dia. O apóstolo Pedro está falando a respeito de tudo que aflige a nossa vida, que atinge a nossa psique,
aquilo que atinge as nossas emoções, porque de um dia para o outro a gente pode ser acometido de coisas e não ter força para trabalhar, não ter força para falar, não ter força para ajudar, não ter força para poder fazer nada. E aí então nós entendemos que devemos lançar sobre Deus as nossas preocupações. Tudo me faz lembrar, irmãos, do que está escrito lá em Mateus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando aquilo que nos afeta parece que tenta nos culminar numa situação de vergonha, de frustração, é uma decepção, você não consegue agradar todo mundo, você não consegue atingir as metas que você colocou, que era para atingir, você não alcançou. Nós vivemos nesses dias dentro de um maior atropelo daquilo que temos que fazer. Vocês já perceberam que nós vivemos dentro de uma automatização? Temos que dar resposta para tudo, não podemos errar, temos que acertar tudo, não podemos falhar. Nós entramos na dimensão dessa automatização, que o ser humano ele vai se definhando, e muitas pessoas acabam atropeladas por tantos encargos, por tantas preocupações. A cabeça, ela fica cheia. E uma das coisas que acontece comumente com o ser humano é ele sempre ser levado para o campo do sentimento de culpa. Porque se você não consegue atingir as suas metas, os seus objetivos, se você foge do seu foco, logo dentro de você, a sua própria ação do superego vai te condenar, vai dizer assim: olha, viu que você é fraco, você é incapaz, você não consegue. Nós vivemos acumulados de coisas. Temos que aprender dentro da palavra de Deus, mesmo que nós não consigamos, mesmo que não venhamos a completar, a preencher aquilo que deveríamos, nós temos que colocar dentro da nossa cabecinha, que Deus tem cuidado de nós. Você e eu não estamos sós, não estamos jogados, abandonados. Ninguém está abandonado diante de Deus. É disso que o apóstolo Pedro está falando, para buscarmos dentro dessa fonte que tem todo recurso, que tem toda graça, bondade, ajuda, socorro. O trono de Deus é um trono de bênção, de vitória, de socorro. Ele não se esquece de ninguém. Por isso Pedro diz: olha, dentro da limitação humana, dentro da sua incapacidade, da minha incapacidade, nós devemos lançar sobre Deus em oração. Lançar sobre Deus meditando na sua palavra. Lançar sobre Deus recebendo a mensagem, como eu estou fazendo aqui essa noite. Quando você é o receptor e eu sou nesse instante aquele que está fazendo a locução da palavra de Deus, recebe, meu irmão. Sabe por quê? Quando você recebe, você está lançando
sobre Deus aquilo que você é impotente, incapaz, limitado. Pedro diz: olha, lance sobre Ele as vossas ansiedades. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje é um mundo numa dinâmica, numa correria. O mundo está num frenesi violento. O mundo está num disparo tão grande. As pessoas estão vivendo dominadas por ansiedade. A ansiedade é um transtorno que acaba mexendo com as emoções, muda os hábitos, muda o comportamento, muda a vida orgânica da pessoa, mexe com o estado do humor da pessoa. A ansiedade, ela descontrolada, pode deixar a pessoa com falha de memória, pode deixar a pessoa com insônia, pode deixar a pessoa com compulsão, comer demais, ou com anorexia nervosa, não comer. A ansiedade hoje é um mal. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já declarou que até 2020 haverá um número de 20% de pessoas com incidência do transtorno da ansiedade e depressão. Vocês entendem que a palavra, ela é a terapia para as nossas almas? A palavra de Deus cura, você crê nisso? O Espírito do Senhor Deus está aqui operando cura emocional, cura psíquica, cura espiritual, cura social. O Espírito Santo trata de nós, irmãos. Pedro diz: olha, lance seus problemas, suas preocupações, lance a sua ansiedade. A ansiedade é quando a gente coloca as coisas no futuro e não consegue viver o presente. A gente só tem um plano A. Nunca o cristão tem que andar com plano A. O cristão sempre tem que andar com plano A, com plano B, com plano C. Se bobear, o plano D. Sabe por quê? Toda vez que você tem resposta para a sua consciência, você não fica aflito. Toda vez que você tem um plano que está calçando os seus sentimentos, você não entra numa distonia, numa aceleração, porque você tem uma resposta já dentro da sua consciência. E essa é a nossa resposta. Deus é o plano A, plano B, plano C, plano D. Amém? Você crê nisso? Levanta a sua mão aí. Você crê nisso? Eu quero que você lance agora sobre Deus essa ansiedade, essa preocupação. Eu quero que você lance agora mesmo. E Deus vai te dar alívio agora. Você vai receber vitória agora. Receba a cura, receba a libertação sobre a sua ansiedade, a sua preocupação, porque o Espírito Santo te cura agora. Se você quer, diga: eu recebo, pastor. Eu recebo, pastor, essa vitória em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. A palavra de Deus é fonte de cura. Mas nós temos que entender que nós não somos só espirituais, nós somos humanos. Hoje está em voga essa situação que aconteceu do pastor Júlio César, que era do Ministério das Assembleias de Deus em Madureira e em Aruama. Mas é uma situação que assola a humanidade, que assola as pessoas. Assola eu, assola você. E eu estive pensando sobre isso, respondendo a algumas pessoas na rede social, dentro da área psicológica, espiritual, se o próprio Pedro estava falando desses transtornos. Pedro está falando disso. A ansiedade, ela é a mãe de todos os outros transtornos. O número de pessoas que estão acometidas de depressão é muito grande, irmãos. E nem sempre são compreendidas, nem sempre são levadas a sério. Tem 3 níveis de depressão. E se a pessoa não se preocupar, isso só vai aumentando.
A depressão leve, a pessoa consegue sentir, consegue trabalhar, consegue fazer alguma coisa. A depressão moderada, que já começa a mexer com o comportamento da pessoa, já começa a criar uns certos caguetes, cacomanias, mudanças de hábitos, de comportamento social. E a depressão severa, essa que rouba a personalidade e deixa a pessoa no vácuo, deixa a pessoa simplesmente no vazio da sua capacidade de refletir e de ter um agente jurídico dentro da mente. A pessoa pode cometer, como aconteceu com o pastor esse lá de Araruama. E eu estou falando de um texto aqui que é para mim e para você. Todos os dias, em média, 30 pessoas tiram a própria vida no Brasil por causa do suicídio. Entre 2011 a 2015, houve 55.649 casos do tipo no país. Média de 11 mil por ano. Dados divulgados dia 21/9/2017 pelo Ministério da Saúde. A cada 40 segundos, pelo menos uma pessoa se suicida no mundo. No mundo, se suicida uma pessoa. O suicídio se tornou uma verdadeira epidemia de proporções globais. Uma coisa incontrolável. Epidemia é uma coisa que não consegue ser detida. O Brasil é o 8º país em número de suicídio. 8º país em número de suicídio no mundo. Precisamos falar sobre isso como estou falando hoje. Precisamos falar isso nas escolas dominical. Precisamos falar isso nos nossos cultos. Falar que Jesus, Ele também cuida da nossa saúde emocional. Precisamos falar isso e levar a sério as pessoas que são acometidas dessa doença. Talvez na sua família, talvez na roda de amigos, existe alguém que está mudando o seu comportamento. O comportamento social dela está totalmente introvertido, tem se calado, tem falado menos, tem deixado de se cuidar, não tem se alimentado, não tem vontade de sair, só vive chorando. Olha, ela está sinalizando que está doente emocional, está em depressão. Não fale que é piti, não fale que isso é coisa de só menos. Irmãos, nós temos que levar a sério, porque uma pessoa pode estar trabalhando, pode ter uma vida ativa em casa, pode ter relacionamento sexual no seu casamento, pode passear, pode fazer compras. De um dia para o outro, o seu humor mudar e ela tornar-se uma pessoa completamente ao avesso ao que fazia. Lancemos sobre Deus. Lancemos sobre Deus. Vamos cuidar das nossas vidas. E eu estava vendo isso aqui, que meu Deus, que caso. Precisamos falar sobre isso em nossos cultos. Nós não somos super crentes, não somos super pastores, não somos super oficiais da igreja. O Espírito Santo tem que chegar até a nossa psique e nos sensibilizar que nós precisamos acenar para pedir ajuda. Lancemos sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós, amém, irmãos? E não fique pensando que isso é coisas de só velho que faz isso, não. A maioria dos casos tem uma classificação que eu não coloquei aqui. Muitos jovens, adolescentes, que estão engrossando a fila do suicídio no Brasil. Até crianças de 5, 6, 7 anos. Pode ser uma depressão, pode ser um estado de abandono, pode ser um sofrimento psicológico por causa do bullying,
pode ser um sentimento que a pessoa não consegue ter origem, causa desse sofrimento, e essa angústia já se tornou uma coisa crônica. Irmãos, lancemos sobre Deus. Eu pensei sobre isso, porque nós pensamos que depressão é coisa de pessoas que não estão na igreja, que não estão servindo a Deus. Não, nós lutamos contra ela, lutamos contra o mal, lutamos contra o perigo, lutamos porque há uma unção ao nosso redor, amém? Há uma unção sobre a sua casa, há uma unção sobre a casa de cada servo de Deus. Nós temos que reivindicar e não ter medo de encarar a situação. Eu selecionei aqui, irmãos, 7 personagens bíblicos que enfrentaram a depressão. Não vou ter tempo de discorrer os casos, mas você vai saber muito bem o que eles viveram. E se você quiser, pode anotar os textos bíblicos, lê em casa. Saiba que é algo que aconteceu também com servos de Deus, que aconteceu com pessoas que pregavam, que oravam, que faziam sinais, milagres e maravilhas, que ficaram em depressão. Mas nós estamos aqui nesse culto para dizer que há esperança, a cura e a vitória, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Creio, irmãos, que esse versículo, pastores, que esse texto não é só para ser lido em situações como essa que eu estou citando. Esse texto é para ser citado todos os dias. Estou lançando sobre Deus, estou lançando sobre Deus, estou lançando sobre Deus, estou lançando sobre Deus a minha vida, a minha alma, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Estou lançando sobre Deus todas as minhas ansiedades. A gente vai ver 7 personagens bíblicos que lutaram contra a depressão. Elias, que fez com que houvesse mudança na natureza. Ele orou e 3 anos e 6 meses não choveu, até que o povo se arrependesse. Elias orou e fez chover. Quem aqui já orou para fazer assim? Não vai cair nem orvalho, não vai cair nem sereno, não vai cair nada sobre a terra. Elias foi um homem como nós, a Bíblia diz lá em Tiago, e ele orou. O curso da natureza mudou por causa da oração de Elias. Mudou 2 vezes. Ele orou e encerrou. Não teve orvalho, não teve chuva, não teve nada. Mas depois que ele orou, falou: agora vem a chuva. E houve chuva. Quem aqui já fez isso em sua vida? Irmãos, que coisa maravilhosa esse poder, não é? Né, pastor Alice? Que coisa maravilhosa. Olha aí. Olha aí. Elias orou e o fogo desceu. Quem aqui já fez fogo descer do céu? Elias também ressuscitou vida. Mas a Bíblia diz que Elias, profeta de Deus, pediu a morte, entrou em depressão. E aí, irmãos? Como é que é isso? Nós somos dependentes de Deus, amém, irmãos? A depressão só não venceu Elias porque existia uma unção sobre a vida dele e ele foi renovado no Senhor. Mas a Bíblia diz que ele entrou em depressão. 1 dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Jonas entrou em depressão, pediu a morte. Jonas 4, versículo 3. Jó também, com toda a sua fé, com toda a sua confiança em Deus, ele um dia disse: maldito foi o dia que eu nasci. Para que eu nasci? Jó capítulo 3, versículo 11. Moisés também, ele se sentiu deprimido quando estava diante dos problemas do povo que saiu do Egito. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Jeremias reclamou e disse: olha, para que eu nasci? Jeremias capítulo 20, versículo 14. O próprio Jesus entrou em depressão. Jesus falou: a minha alma está angustiada, estou sentindo a pressão da morte. Ele fala: minha alma está angustiada até a
morte, depressão. Isaías 53:3, Marcos 14, do 34 ao 36, Lucas 22, versículo 44. Davi, o rei Davi, até hoje a história exalta que não houve em Jerusalém um rei como Davi. Não houve, mas Davi também entrou em depressão. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao 23. Segundo de Samuel 18, 33. E Salmo 42, versículo 11. Eu respondi a algumas pessoas na rede social a respeito do sintoma, porque toda pessoa que comete o suicídio, ela acaba sinalizando antes. Porque a pessoa não quer tirar a sua própria vida, ela quer se livrar da dor e do sofrimento psicológico. E às vezes a gente não entende. Muitas pessoas, pelo fardo que levam, acabam não falando, não conversando, não se livrando daquilo. E pessoas podem, uma atitude descompensada, irracional, fazer algo que momentaneamente tira a razão, tira a lógica, tira a consciência, fazendo um ato desse. Houve pessoas em pesquisas de estudos em literaturas clássicas que tentaram o suicídio, mas não deu certo. E foram entrevistar essas pessoas e perguntaram a elas: por que você fez isso? Não sei, na hora eu perdi completamente a capacidade de raciocinar e fiz. E você agora, o que você está sentindo? Estou arrependido. Porque ela conseguiu não concluir o seu plano, mas ficou com sequelas daquele ato. Então, a gente vê, irmãos, nós precisamos orar e precisamos dessa unção ao nosso redor. Só uma pessoa que tem sofrimento emocional pode sentir o que realmente ela está vivendo. E eu quero nessa noite declarar que há uma unção sobre a sua vida, sobre a sua família. A gente tem que ter cuidado quando vamos falar com as pessoas, porque às vezes a pessoa está tão negativa, e se você falar de maneira que tire a esperança, a confiança da pessoa, ela se afunda mais no seu estado depressivo. Ela pisa em chão que é areia movediça, vai afundando, afundando. Porque a pessoa que pensa cometer isso, ela fica estudando, ela fica buscando até ter confiança para fazer. Então eu quero deixar essa noite para os irmãos: olha, nós estamos aqui porque estamos lançando sobre Deus a nossa preocupação, a nossa ansiedade, meus problemas, problema da minha família, problema da minha casa, dos meus filhos. O meu futuro está nas mãos de Deus. No Senhor eu confio, a minha esperança é o Senhor. Ele é o meu porto seguro, diz a palavra. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Temos que vir e corroborar nossa fé com a palavra de Deus, irmãos. Trazer a palavra de Deus. Esposas, abençoe seus esposos. Nesse lar precisa ter paz, nesse lar precisa ter sossego, nesse lar precisa ter amor, nesse lar precisa ter carinho, tem que ter palavra de afeto. Porque uma pessoa pode cometer situações e pensar que ela é incapaz, que ela não consegue nada, e uma palavra negativa pode ser a forma cabal da pessoa se destruir. Queridos irmãos, lancemos sobre Deus. Lance sobre Deus. Essa noite você não está aqui em vão, não. Nem eu. Nós estamos pedindo, Senhor, a unção ao nosso redor. Amém. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar, Senhor, por sua igreja. Orar, Senhor Deus, pela vida
de cada membro, e a saúde espiritual, a saúde emocional. Senhor, eu clamo a Ti, porque nós precisamos. Somente o Senhor pode nos ajudar. Pai, nós herdamos a Tua aliança, a Tua palavra. Um povo que tem a aliança de Deus tem que ouvir a voz de Deus. Um povo que tem a aliança de Deus tem que crer nas promessas e nos propósitos do Senhor. E nós cremos, Senhor. Dói, Senhor Deus, no coração ver o povo de Deus vivendo aquém do que Ele proveu. Senhor, muitos estão vivendo de maneira errada, vivendo, Senhor Deus, sofrendo, porque deixaram a Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, volte-se para nós, ó Deus, ajuda-nos. Queremos tomar posse, Senhor Deus, dessa herança e aceitamos a Tua promessa como filhos de Deus. Queremos manter a nossa aliança pelo sangue de Jesus. Pai, a Tua palavra está em nós. Estabeleça em nós, por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos tornemos, Senhor Deus, filhos e filhas do Teu reino espiritual. Senhor, queremos nessa hora confiar em Tuas mãos as nossas vidas. Que as Tuas promessas, Senhor, sejam hoje e para sempre. Os Seus propósitos sejam, Senhor, a nossa força. E acima de todas as coisas, a Sua palavra seja o nosso tesouro pessoal. Senhor, guarda-nos, livra-nos, Senhor Deus, de pensamentos errados, porque as Tuas promessas estão em nós. Necessitamos, Senhor, de Ti. Supra em nós as nossas carências. Livra-nos, Senhor, porque quando a hora do mal chegar, a hora ruim chegar, nós temos a fonte capaz de suprir todas as nossas necessidades. Senhor, a Tua palavra diz que nós podemos viver em fé, na esperança, como o próprio Abraão viveu, Senhor. Na Tua palavra creu contra a esperança. Senhor, quero nessa noite entregar a Sua igreja, entregar, Senhor Deus, a minha vida, e com paciência e com fé pedimos, Senhor Deus, que nos ajude, que nessa hora, Senhor, muitas pessoas precisam do Teu poder. Eu oro, Senhor, pela família e pela igreja do pastor Júlio César, do Ministério de Madureira, lá em Araruama. Toma aqueles irmãos, como eu ouvi o testemunho hoje de pessoas de Araruama dizendo: a cidade amanheceu chorosa. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és a nossa força e o socorro bem presente nas horas de angústia. Toma a Tua igreja, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus.